Sejam todos bem-vindos. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo. Com São Pedro, testemunhamos que Jesus é o Filho de Deus. Com São Paulo, somos convocados a anunciar esta verdade ao mundo, sendo discípulos missionários de Jesus Cristo. Somos convidados a refletir sobre os alicerces da Igreja, que são a comunhão e a participação. Rezamos pelo Papa para que se mantenha firme em sua missão de zelar pela unidade da Igreja e fidelidade a Jesus Cristo. Canto da procissão de entrada, número 170. Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor. Somos o teu povo reunido em teu amor, reunido em teu amor. Ó Pai, nos reunimos em torno do altar para celebrar a ceia, memória do Senhor. Trazemos nossa vida, queremos te louvar por aquilo que nos dá. Nosso canto é gratidão. Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor. Somos o teu povo reunido em teu amor, reunido em teu amor. Ó Pai, nos alegramos em torno do altar, em celebrar a ceia, em nome do Senhor. És fonte de alegria, queremos te seguir, pois um dia nos dará um lugar bem mais feliz. Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor. Somos o teu povo reunido em teu amor, reunido em teu amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças
por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
bendirei ó Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele é glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotar. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outro ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos ouvintes e aqueles que nos acompanham pela FWTV. Celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo. E através destes dois apóstolos, nós celebramos a apostolicidade da Igreja. Celebramos o fundamento da Igreja, ou seja, sem espaços vazios. A nossa Igreja está fundada sobre a pedra angular, que é Jesus Cristo. E São Pedro e São Paulo são estes anéis, poderíamos assim dizer, que nos unem a Cristo. E através do Novo Testamento, nós podemos reconstruir um pouco do que foi a vida de São Pedro. Ele era um pescador, alguém que passava seus dias esperando uma boa pesca, lançando as redes à beira da praia. Cristo o chamou para ser pescador de homens. Começou assim a sua aventura, poderíamos dizer. Seguiu Jesus até a Judeia. Depois andou pela Palestina. Depois transferiu-se para Antioquia e enfim chegou até Roma, onde ficou até a sua morte. E lá está, nos dias de hoje, com o seu sucessor, o Papa Francisco. Diferente foi o caminho de São Paulo. Ele se encontrava em Jerusalém, onde aperfeiçoava os seus estudos, zelava a lei, pensando sempre em perseguir a jovem igreja. Mas Jesus o esperava no caminho de Damasco e o chama: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele dia, Cristo o tomou para si e fez dele um grande pregador, principalmente aos judeus e aos pagãos. Suas viagens foram muitas,
Muitos se converteram lendo os seus escritos, escutando os seus escritos. Nós mesmos escutamos todos os domingos na Santa Missa, São Paulo se referindo a alguma comunidade, como na Santa Missa de hoje, na segunda leitura, em que Paulo escreve que a sua missão tinha chegado ao fim. Nesta rica liturgia deste domingo, nós podemos fixar o nosso olhar para alguns momentos, principalmente nas palavras: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja, portanto, não é uma sociedade de livres pensadores, não é algo que foi criado pelo homem, que de uma hora para outra pensou, vou fundar uma igreja, como em muitos lugares nós encontramos. Mas é uma comunidade que se une a Pedro em proclamar a fé em Jesus Cristo. Quem edifica a igreja é Cristo, mas Ele escolhe um homem e põe na base deste edifício. Pedro é um instrumento, a primeira pedra, enquanto Cristo é aquele que coloca esta primeira pedra, escolhe Pedro. Portanto, irmãos e irmãs, não se pode estar na igreja de Cristo se não se está em comunhão com a fé de Pedro. Santo Ambrósio escreveu a seguinte frase: Ubi Petrus ibi ecclesia. Onde está Pedro, ali está a igreja. A função de Pedro não é uma função honorífica, mas é um serviço, apacentar as ovelhas. Era no fundo a mesma herança de Jesus que foi confiada agora a Pedro. Cristo tinha sido servo e pastor. Agora tudo isso foi confiado a Pedro, um homem frágil, e mais, Jesus lhe confiava a missão de testemunhar Jesus Cristo. Testemunha de Cristo, pastor e servo dos que creem. Estas são as características que Jesus passou a Pedro, e Pedro depois passou a seus sucessores, os bispos de Roma. E a história nos diz que também eles, como Pedro, muitas vezes falharam, não na fé, mas no testemunho e no serviço. E não podia ser diferente, pois Jesus escolheu servir-se de homens e não de anjos, para levar a sua igreja adiante. Esta igreja privada de grande poder terreno, mas dá com os papas um valioso testemunho de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Assim foi durante toda a história da igreja, nestes mais de 2000 anos. Terminando esta breve reflexão, volto para a primeira leitura desta missa, onde Pedro está preso, aguardando ser entregue ao povo para talvez ter o mesmo fim que seu mestre Jesus Cristo. Mas toda a igreja estava lá, unida, rezando por ele. Esta é também a coisa mais urgente que nós devemos fazer nos tempos de hoje. O sucessor de Pedro seguidamente está preso, não atrás das grades, mas pela crítica, muitas vezes maldosa e grosseira. Devemos rezar antes de tudo, para que Deus nos faça de nós cristãos verdadeiramente apostólicos, ancorados na fé de Pedro e Paulo. Rezar pelo sucessor de Pedro,
o Papa, rezar também pelos sucessores dos apóstolos, os bispos, para que Deus lhes dê coragem para confirmar sempre mais a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, na solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo o mundo, dizendo, cheios de esperança: aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Santa Igreja, fundada sobre Pedro, para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que a conduz à salvação. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos bispos e presbíteros mais idosos, e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que ele os livre de todo o mal. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Rezemos juntos a oração pelas vocações. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos de Deus, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Deus clemente e cheio de compaixão, atendei o povo que vos suplica, e por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei-nos o que humildemente vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Canto da apresentação das oferendas, número 214. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar tu me deste coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho
te dar. Eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu. Meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar. Eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu. Meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar. Eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu. Meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar. Eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu. Meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a honra do teu, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por esta razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. Santo Senhor, O céu e a terra, Santo Senhor, proclamam vossa glória, Santo Senhor. Bendito que vem, Santo Senhor, em nome do Senhor. Santo Senhor, Hosana nas alturas,
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Às vezes que comemos deste pão e bebemos deste, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio Carlos, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Canto da procissão da comunhão, número 248. Famintos do pão de igualdade, na mesa da fraternidade, Tu és nossa vida e verdade, sustenta os que em Ti são irmãos. Amém, eu aceito Teu corpo
Eucaristia, a fonte que o mundo anuncia. Só Deus pode o homem saciar. Amém, eu aceito teu corpo, Senhor. Amém, eu assumo ser pão de amor. Mendigos de amor e de graça, as mãos estendidas tu passa, e esperas que em nós também nasça o gesto de dar e servir. Amém, eu aceito teu corpo, Senhor. Amém, eu assumo ser pão de amor. Tão fracos em ti somos fortes, vencemos o mal e a morte. Em ti o repouso e a sorte de quem se alimenta da fé. Amém, eu aceito teu corpo, Senhor. Amém, eu assumo ser pão de amor. Assim como o pai de família os dons entre os filhos partilha, tu fazes por nós maravilhas, e eterno e fiel teu amor. Amém, eu aceito teu corpo, Senhor. Amém, eu assumo ser pão de amor. Feliz de quem foi convidado e atento ouviu teu chamado. Na terra será saciada e a mesa do céu sentará. Amém, eu aceito teu corpo, Senhor. Amém, eu assumo ser pão de amor. Famintos do pão da igualdade, na mesa da fraternidade, tu és nossa vida e verdade, sustentos que em ti são irmãos. Amém, eu aceito teu corpo, Senhor. Amém, eu assumo ser pão de amor. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre contigo eu posso falar no perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a cantar. Escondido tu estás
abriga na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Agradeço-te ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia te posso encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar. Escondido tu estás no verde da floresta, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro, e sobre a qual se edifica a Igreja. Amém. Ele, que vos instruiu pela pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos e irmãs para Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegarão gloriosamente um pela cruz e outro pela espada. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Santa Mãe Maria, nessa